Bom, pessoal, estou continuando a falar aqui de função quadrática. Antes de a gente entrar na parte do gráfico da função quadrática, que é onde eu quero chegar nesse momento, eu preciso antes falar com vocês sobre distância entre dois pontos, tá bom? Porque é algo que eu vou utilizar para provar que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá bom? Bom, então olha só. Então aqui, ó. Então, considera dois pontos aqui, A e B, tá? Onde o ponto A ele tem coordenadas xa, ya, e o ponto B tem coordenadas xb, yb. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula de agora é mostrar que a distância entre esses dois pontos A e B a gente obtém por meio dessa fórmula aqui, que é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Tá? Então vamos ver agora o porquê que isso é verdade. Bom, então olha só. Então para isso eu vou primeiro fazer duas coisas. Eu vou traçar uma paralela ao eixo X passando por A e vou traçar uma paralela ao eixo Y passando por B, obtendo assim esse triângulo retângulo ABC. Tá bom? Aí, bom, se essa distância daqui até aqui é xb e a distância daqui até aqui é xa, o que sobra para cá então vai ser o quê? O que sobra para cá vai ser xb menos xa. Beleza? Se a distância daqui até aqui é yb e a distância daqui até aqui é ya, o que sobra para cá então vai ser o quê? Vai ser yb menos ya. Então repara, nós temos um triângulo retângulo em que a gente conhece os catetos e que é a hipotenusa. Em todo triângulo retângulo a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então olha só, então aplicando o teorema de Pitágoras, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Como eu estou interessado na distância, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou extrair a raiz quadrada aqui e vou extrair a raiz quadrada aqui. Com isso, essa raiz aqui simplifica com esse quadrado, né? E lembrando, como a distância é positiva, eu não preciso me preocupar com a raiz negativa aqui, né? Certamente será positivo, porque esse número é positivo. Então, a gente chega aqui finalmente a distância de A até B é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Então é por essa razão que a gente calcula a distância entre dois pontos dessa forma. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer agora vai ser resolver dois exemplos, tá? Dois problemas em que a gente aplica exatamente essa forma, tá? Então vamos lá. Então no primeiro problema, o que a gente tem? A gente quer calcular a distância entre os pontos A 2,5 e B 7,17. Então aqui é só aplicar a fórmula direto, né? Então olha só, distância de A até B é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Aí vamos lá, o xb é 7 e o xa é 2. Então vai ficar
a raiz de 7 menos 2 ao quadrado, mais o y de B é 17, o y de A é 5. Então vai ficar 17 menos 5 ao quadrado. Tranquilo? Bom, 7 menos 2 dá 5. 17 menos 5 dá 12. Então a gente ficou com a raiz de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Então isso aqui ficou a raiz de 169, e a raiz de 169 é igual a 13. Então a distância entre os pontos 2, 5 e 7, 17 é exatamente igual a 13. Tá bom? Bom, agora nosso próximo problema, o que a gente quer? A gente quer encontrar o valor de K, tal que a distância entre os pontos A35 e B, K mais 6 e K mais 25 seja igual a 25. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então a distância de A até B, de novo, é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. A gente quer que essa distância de A até B seja 25, então vai ficar 25 igual a raiz de o xb é K mais 6, o xa é 3, então vai ficar K mais 6 menos 3 ao quadrado, mais o y de B é K mais 25, o y de A é 5, então vai ficar K mais 25 menos 5 ao quadrado. Bom, primeira coisa aqui que eu vou fazer vai ser elevar ao quadrado os dois lados, para eu poder eliminar essa raiz aqui que está me atrapalhando. Tudo bem? Bom, aí vamos lá. O K mais 6 menos 3 é K mais 3. E o K mais 25 menos 5 é K mais 20. Então, elevando esses caras ao quadrado, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, 25 ao quadrado, 625. E aí, aplicando o produto notável, né? K mais 3 ao quadrado vai ficar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. K mais 20 ao quadrado vai ficar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Certo? Bom, K ao quadrado mais K ao quadrado dá 2K ao quadrado. 6K mais 40K dá 46K. Aí o que a gente tem aqui? 409, que é 400 mais 9, menos 625, isso dá menos 216. Então, ficando uma equação de segundo grau, em que a gente consegue simplificar todo mundo por 2. Então, vai ficar K ao quadrado mais 23K menos 108 igual a zero. Então, só enfatizando, daqui para cá eu dividi todo mundo por 2. Foi isso que eu fiz. Tá bom? Bom, então a gente cai nessa equação de segundo grau. Então, para resolver essa equação de segundo grau, a gente aplica a fórmula resolvente. Então, calculo o delta. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 AC
Então, a gente ficou com 23 ao quadrado dá 529. Menos com menos fica mais, aí 4 vezes 108 dá 432. Então isso aqui deu 961. Tranquilo? O 961 que tem a raiz igual a 31. Esse cara aqui ele é 31 ao quadrado. Então vamos lá. Então o K ele vai ser menos 23, mais ou menos a raiz quadrada de 31 ao quadrado, sobre 2 vezes 1. Então a gente ficou com menos 23, mais ou menos 31, sobre 2. Aí, o que isso aqui nos dá? Isso aqui nos dá o seguinte. 31 menos 23 dividido por 2 dá 4. Então, o K é igual a 4. Ou o K ele vai ser 23 menos 31 dá menos 54, dividido por 2 dá menos 27. Então, esses são os dois valores de K, tais que a distância entre os pontos A35 e B, K mais 6, K mais 25, vai ser exatamente igual a 5. Ou seja, a gente tem dois pontos B que satisfazem essa condição, né? O B para K igual a 4, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o ponto B ele vai ter coordenadas 10, 29. Para K igual a menos 27, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que B vai ter coordenadas menos 21 e menos 2. Então, tanto esse ponto quanto esse ponto, eles distam 25 unidades do ponto A de coordenadas 3, 5. Tá legal? Beleza? Então, esse é um resultado importante, né, a distância de dois pontos, porque eu vou falar na aula seguinte, no vídeo seguinte, que é sobre o fato de o gráfico de uma função quadrática ser uma parábola. Tá legal? Beleza? Então, até lá.